De volta aqui no Rádio Esportes, bora pro nosso debate. Estou com o Alexandre Simões, com a Ale Oliveira e com o João Vitor Xavier. João, tocamos um ponto há pouco no intervalo interativo quanto a essa notícia impactante que é a chegada do Pedro Lourenço ao comando do Cruzeiro, ele é o novo gestor da SAF do Cruzeiro. Como você avalia esse impacto, essa notícia que de fato ontem foi um dia histórico para o Cruzeiro? Eu vou repetir o que eu disse na minha coluna que está lá no itatiaia.com.br, João. Foi bom para todo mundo. Foi bom para o Ronaldo, que realizou um bom negócio, veio aqui, prestou um bom serviço, ajudou na reestruturação do Cruzeiro, não fez um grande investimento de dinheiro, mas fez um investimento de tempo, de credibilidade, de história, de trabalho. Imagem, isso vale muito, de imagem, isso vale muito. E entregou um bom resultado para o Cruzeiro. O Ronaldo tira o Cruzeiro de uma Série B, devolve ao Cruzeiro dignidade, respeito, visibilidade internacional, e entrega o Cruzeiro numa Série A de Campeonato Brasileiro, na parte de cima da tabela, e num torneio sul-americano. Isso é muito importante, isso tem que ser reconhecido. E para isso, sai o Ronaldo também com uma boa grana no negócio. Ele é um empresário, ele é um investidor, cumpriu o seu papel. É bom para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro passa a ter um investidor capitalizado, apaixonado pelo clube, um cara que pensa grande, que sonha grande para o Cruzeiro, que bate naquele peito ali um coração cruzeirense. E aí, gente, nós não podemos confundir as coisas. Achar que porque o Pedrinho é cruzeirense, porque o Pedrinho é apaixonado, que ele será irracional. Ninguém chega aonde esse cara chegou sendo irracional. Muito pelo contrário. Ele será muito racional na gestão. Eu quero dizer aqui que o Pedrinho é um cara que saiu de baixo, do nada, um vencedor na vida privada dele, construiu um império, a maior rede supermercadista de Minas Gerais, uma das 5 maiores do Brasil, brigando com gigantes mundiais. E ninguém chega nesse lugar não sendo muito competente, muito trabalhador, muito focado e muito profissional. Então esse cara vai levar isso para lá. E o terceiro ponto é bom pro Pedro também. Porque o Pedro, ele é um apaixonado. Isso é uma realização da vida de um homem vitorioso, de um homem vencedor. O Pedro não precisa mais se realizar financeiramente. Eu não sou nem contador e nem gerente do banco dele, mas todo mundo sabe que ele é um cara realizado financeiramente. O Pedro, como empresário, não precisa provar nada para ninguém. É um cara que construiu um império, vindo de baixo, com trabalho, com suor, com esforço. Então, pessoas grandes, elas constroem coisas grandes. Então vai ser uma realização pessoal para um cara que há muito tempo faz muito pelo Cruzeiro, há muito tempo ajuda muito o Cruzeiro, que sempre teve, desde a época que era associação, um sonho de ser presidente do Cruzeiro e que agora poderá colocar em prática ali aquilo que ele acredita e aquilo que ele sabe fazer. Só queria completar para ouvir os colegas, João, uma outra coisa importante. É muito importante que o torcedor do Cruzeiro tenha paciência com o trabalho do Pedro, porque não acontece mágica. Ninguém precisa achar que o Cruzeiro, semana que vem, está chegando o Messi, na semana seguinte está chegando o Mbappé, na outra semana está chegando o Guardiola para ser técnico. Não é assim. Esse cara precisa ter tempo para trabalhar. Para mim, já fez o passo mais importante. Aproximou o Cruzeiro de novo do seu torcedor. Linguagem simples, fácil, comunicação afetiva importante com Minas Gerais, com o torcedor do Cruzeiro. Falou uma grande verdade. O Atlético não é dos Menin, o Cruzeiro não é do Pedro, o Atlético é do seu torcedor, o Cruzeiro é do seu torcedor. Isso é o mais importante, que tenha esse sentimento. Ô João, uma empresa como a Rádio Itatiaia, ela é do seu ouvinte. O Mercado Central é do Belo Horizontino. O Café Palhares, eu me sinto dono dele. Porque são coisas que fazem parte da paixão do dia a dia de todos nós que consumimos. E o Cruzeiro é do seu torcedor. Então essa identidade que o Pedro tem, ela é muito importante para o Cruzeiro, porque ela aproxima o Cruzeiro do seu torcedor, que é o seu maior patrimônio. Agora é importante que esse patrimônio, que esse torcedor também entenda que do outro lado da mesa ali,
tá um deles. Tá alguém que gosta do Cruzeiro como ele, que ama o Cruzeiro como ele, que vai errar, que vai acertar e que não tem varinha de condão. É a hora agora. O Pedro fez aquilo que o torcedor pediu, abraçou o Cruzeiro. Agora é a hora do torcedor fazer aquilo que o Pedro precisa, abraçar o Cruzeiro. É comprar o sócio torcedor, é acreditar, é ir no estádio, é ter paciência, porque vai perder, vai ser eliminado de campeonato, mas precisa ter paciência. Dá tempo para o Pedro Lourenço trabalhar, para o Alexandre Matos trabalhar e acreditar num projeto de longo prazo com alguém que está acreditando no Cruzeiro para longo prazo. Mas eu, pessoalmente, estou muito feliz que o Cruzeiro voltou a ter identidade com o Cruzeiro. Voltou a ter identidade com a arquibancada, com gente que dentro do coração bate o coração de um torcedor, como o torcedor que está nos ouvindo nos rincões de Minas Gerais ou está nos ouvindo no Café Nice, na Praça 7. Ô Simões, o futebol, quanto parte fundamental da cultura do futebol brasileiro, aliás, da cultura do brasileiro, né? O futebol como parte aí fundamental disso tudo, e consumido popularmente por todas as camadas, né? O futebol, ele necessita o torcedor, o consumidor, ele necessita de identificação, né? Ele necessita de se sentir de fato representado, identificado, se sentir componente. Talvez isso tenha faltado ao Cruzeiro recentemente e talvez seja o grande trunfo do Pedro nessa chegada. O torcedor do Cruzeiro vai bater o olho, vai olhar e vai se sentir representado. Você acha que essa pode ser a grande notícia para o Cruzeiro nesse momento? Cirilo, existem muitos pontos positivos a favor do Cruzeiro. O primeiro deles, né? Todos nós aqui, talvez menos o Alê, mas o João foi repórter há muitos anos, você repórter, eu repórter. O tamanho da torcida do Cruzeiro no interior de Minas é impressionante. E o Pedro conhece todo o interior de Minas. Ele é um fruto disso. Isso. O Pedro é um desses milhões de cruzeirenses gerados e forjados no interior de Minas. E o Cruzeiro começou com um projeto de caravana que não andou, não foi pra frente. O Pedro tem a noção do que é a torcida do Cruzeiro no interior. E com certeza ele vai trabalhar para isso, tá? O Cruzeiro terminou 2022 com quase 73 mil sócios. Sócios em dia, pagando, para poder ter direito de comprar ingresso para ir a jogo. Hoje tem 45. É uma perda significativa que começou em 2023. Foi o torcedor que abandonou o Cruzeiro? Eu acho que não. Eu acho que o Cruzeiro, que tem todos os méritos administrativos financeiros, foi abandonando o seu torcedor. A gente vai se recordar quando o Cruzeiro foi jogar em 2023 no Mineirão, que é o estádio com o qual o torcedor do Cruzeiro se identifica. O Cruzeiro foi jogar no Independência, o Cruzeiro foi jogar na Arena do Jacaré, porque o Cruzeiro não chegou a um acordo com o Mineirão. É a questão comercial. O torcedor do Cruzeiro se identifica com o Mineirão. Até em Cariacica o Cruzeiro jogou. Um símbolo que existe, que é uma marca da Tríplice Coroa de 2003 e que o torcedor do Cruzeiro tem muito orgulho, é o Raposão. O Raposão foi trocado de cima para baixo. É um símbolo muito importante para o torcedor, para a formação do torcedor, sabe? Então, são erros que foram afastando o torcedor do clube. E provocou isso, de quase 73 mil sócios, você cair para 45, sabe? Então, é uma situação que ontem, que foi o primeiro dia, né, o dia da transição, eu acho que a gente teve dois recados muito claros, tá? O Alexandre Matos no futebol, ele é um homem de mercado. O Alexandre Matos, ele é um homem de mercado, ele é influente no mercado do futebol brasileiro, ao contrário do Pedro Martins, que tem as competências dele, mas no mercado ele não consegue ter o que o Alexandre Matos tem, e isso até pela bagagem que o Matos tem, tá? E o Pedrinho, ele reaproximou o Cruzeiro do torcedor, do povo, de uma forma em que 2 anos, quase meio de SAF do Cruzeiro, o Ronaldo, que é um dos maiores ídolos do futebol mundial, não conseguiu. O Pedro não olha o Cruzeiro de cima para baixo. O que em alguns momentos aconteceu nesse processo. Aquele discurso, olha, nós estamos salvando o Cruzeiro, olha, se não fosse nós o Cruzeiro tinha acabado. Isso doía muito no torcedor do Cruzeiro. Porque não tem coisa pior no mundo que é você estender a mão para uma pessoa. A Bíblia, inclusive, fala isso, que a mão direita não sabe o que faz a mão esquerda. Para a pessoa que está sendo ajudada, você toda hora ali, sabe, isso dói, isso machuca o torcedor.
Então, o Pedro, ele teve a sensibilidade de dizer o seguinte: olha, eu sou um de vocês, eu tô aqui com vocês e tamo junto. Tamo junto. O recado não foi, olha, eu sou melhor, ou sou maior, ou sou acima de vocês, estou aqui para meio que fazer um favor de salvar vocês. Não, eu vou resolver o problema. Eu sou um de vocês e estou aqui junto nessa trajetória. Então, isso é bonito, isso toca o coração. Às vezes, na vida, eu não estou falando, gente, de ser irracional. E um cara que chega onde o Pedro chegou não chega sendo irracional. Ele é um empresário, ele é um executivo vitorioso. Mas na vida, você precisa ter coração, você precisa ter sentimentos, você precisa ter sensibilidade, você precisa ter gentileza, você precisa ter acolhimento. E eu acho que o mais bonito que o Pedro fez ontem foi esse acolhimento ao torcedor do Cruzeiro. Dizer, olha, eu sou um de vocês, isso aqui é nosso e nós estamos juntos nesse barco. Isso para mim foi muito bonito. Ô Ale, quais as prioridades desse momento, esse novo momento do Cruzeiro, que foi a primeira grande SAF a ser comprada depois da lei de fato ser estabelecida e agora é a primeira grande SAF a ser revendida, né? Como você imagina que estejam traçadas as prioridades, as principais necessidades que o Pedro vai ter que assumir a partir de agora? Eu acho que primeiro esse equilíbrio aí que os colegas citaram, né? Porque o torcedor do Cruzeiro recentemente experimentou uma administração que feriu o clube, que sangrou o clube, depois uma que olhava mais para a calculadora, né? Para as finanças e tal, e ajudou muito em todo esse processo, e agora consegue unir as duas coisas, né? Você ter a frieza ali dos números junto com o coração, então acho que isso é importante. E eu acho que o grupo como um todo se sentir valorizado na medida em que você vai reforçar o time, né? Eu acho que essa perspectiva de investimento, ela contagia não é só o torcedor, que a gente já viu a resposta no Mineirão nesse domingo, mas os jogadores também. Porque todo mundo quer jogar num time bom. Todo mundo quer ter a segurança que o número 10, o melhor do time, vai continuar, que você vai ter melhores companheiros e que a perspectiva é de melhores resultados, evidentemente, né? Então acho que isso acaba servindo como um estímulo, um combustível para os jogadores também, que sabem que daqui para frente, gradativamente, você vai ter um elenco mais forte, mais poderoso, que pode brigar por coisa melhor, inclusive nessa temporada. Cruzeiro tem o jogo contra o Internacional no fim de semana, tem esse bocado de notícia relacionada aos bastidores, né? Nesse comecinho de semana, fim de semana e esse começo de semana. Sábado apenas o Cruzeiro joga às 9h contra o Internacional. Vai ser o primeiro desafio nessa nova era, nesse novo momento, nessa nova história que vai ser escrita sob o comando do Pedro Lourenço à frente do Cruzeiro. João, quais você elencaria como as prioridades do Cruzeiro? Eu acho que a primeira prioridade é essa que nós dissemos aqui, essa reconexão, essa reaproximação com o seu torcedor e com o mundo Minas Gerais. Minas Gerais é um mundo, gente. Isso aqui é maior do que a França. Nós estamos no estado que é maior do que a maioria dos países da Europa. E já diria Guimarães Rosa, Minas são muitas. Você tem a Minas Gerais do Triângulo Mineiro, que se aproxima do agro lá de Goiás. Você tem a Minas lá de Juiz de Fora, que é muito próxima do Rio de Janeiro. Você tem que conseguir falar essa língua. Você tem que conseguir conversar com esse torcedor do Cruzeiro, que é gigante no Vale do Aço, que é gigante no Mucuri, que é gigante no Jequitinhonha, que é gigante no norte de Minas, que é gigante nas vilas e favelas de Belo Horizonte, na periferia, na grande BH. Você tem que conseguir falar com esse povo. E muitas vezes, quem falava, a primeira coisa que nós aprendemos na faculdade de comunicação é mensagem e receptor. Quem falava não sabia a mensagem certa para falar. E o receptor que estava do outro lado não entendia o que estava sendo falado. Então criava um distanciamento muito grande, criava um abismo muito grande. Esse abismo começa a ser vencido por um cara que fala a língua desse torcedor, que sente a dor desse torcedor. Segundo ponto, resolver o departamento de futebol, que foi o ponto fraco da gestão do Ronaldo. Eu sempre disse aqui, é intocável o trabalho do Gabriel Lima. O que o Gabriel Lima fez foi muito bem feito. Esse cara organizou o clube. Resolvendo o problema do departamento de futebol, a coisa vai fluir. Bom, meus amigos, foi um prazer. Vamos lá fechar o programa, vamos nessa.